Quando a gente fala de tecnologia, e a tecnologia ela não tem distinção entre o que nós usamos fora da escola e dentro da escola, porque esse talvez seja o grande objetivo, né, da escola, preparar para a vida uma postura emancipatória, a gente tem um vasto espectro de possibilidades de uso. O que está acontecendo com a popularização da tecnologia e a tecnologia se aproximando da educação, principalmente pós-pandemia, sendo um reflexo das nossas vidas, muitas coisas passaram a fazer parte do nosso cotidiano e, com isso, aumentou a possibilidade de temáticas. Então, a gente tem desde robótica, programação, o uso de um software, criar uma senha, né? Ter uma cidadania, uma ética digital, o que é um bullying, como parar uma ação como essa, não se expor. Né? Mas a grande questão em todo esse conteúdo é a abordagem da tecnologia pela educação. Tanto que agora a gente tem a BNCC, né, que é um grande marco da educação, um norte, né? A BNCC, que é? A Base Nacional Comum Curricular, que tem ela para a computação, né? Então, o modo com que a educação ela está se aproximando da tecnologia, seja ela como um meio para trabalhar com outras disciplinas, ou ela como uma finalidade, lembrando que isso está diretamente ligado à força de trabalho, programação, modelagem 3D e tudo mais. E, de fato, quando você fala de gamificação, a gente não pode se esquecer que a gente tem duas vertentes nesse quesito. Os games hoje são a mídia mais rentável do mundo, mais do que a música e mais do que o cinema. Sim. A gente já, inclusive, fez um programa específico aqui sobre esse mundo dos games, né? Bem interessante. Não tem como não se falar disso. Né? Jogadores de videogame que movimentam fortunas tanto quanto jogadores de futebol. Ponto. E aí, à medida que a tecnologia ela evolui, ela se torna mais interativa. E o que é mais interativo, mais desafiador do que um jogo? Então, sistemas que não eram vistos como jogos, como, por exemplo, ler um livro, ou um exercício de fisioterapia, ou a própria questão de fazer uma lição de casa, acaba importando dos games a possibilidade de ter pontos, avatares, uma competição para acabar engajando. Então, você acaba tendo uma mídia que favorece a interação, tal como o que está caminhando com a tecnologia. Então, ela vai para o tecladinho, vai para a tela, vai para o touch, vai para o metaverso, vai para o holograma, mas o que importa é aquilo que vai fazer com que as pessoas possam interagirem, inclusive de um modo lúdico. Antes de eu voltar aqui com a Kelly, só ainda nessa questão de games, para a gente poder exemplificar, né? Como é que uma criança... quando a gente fala em educação, geralmente o que vem à mente é a educação básica, enfim, aquela educação de você na escola, aprender português, matemática, ciências, enfim, as disciplinas comuns ou, enfim, tradicionais. Como é que o game ele atua nessa área também? Existe algum tipo de trabalho, de sistema usando os games para que as crianças, para que os jovens, adolescentes, enfim, aprendam essas disciplinas com os games? Ou é separado, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, a gente pode se valer de um termo chamado ludoliteracia, que é o aprendizado baseado no jogo. Então, o jogo por si só, ele é uma máquina de aprendizado, só que às vezes ele fica inserido em si mesmo. Porque quando você vai jogar, você quer entender como o jogo funciona. Então você pega o botão e tudo mais. Depois que você aprende como o jogo funciona, você quer saber como vence. Então o jogar, ele favorece uma interação do conteúdo, que pode ser uma interação guiada pelo professor com um jogo de mercado. O jogo pode ser, então, específico da matéria, digamos, né? Da disciplina. Sim, e aí você pode usar o jogo para conversar, para equalizar a linguagem, como diz o professor Ismar Soares, da Educomunicação. Ou você pode criar o jogo e a hora que você põe a mão na massa, você está tendo um outro tipo de aprendizado. Então você tem desde os jogos de mercado, os jogos comuns, Pokémons, Street Fighters, Call of Duty, GTAs, que você pode usar como tema, e pode ser uma redação, pode ser qualquer outro contexto educacional. Você pode ter o jogo que ensina tecnologia e você tem os jogos educativos ou os jogos que você pode criar, inclusive com seus alunos, com a finalidade da educação.